Rio de Janeiro, início do século XX. A cidade fervia entre o progresso e a desigualdade, entre o luxo dos casarões da Zona Sul e a poeira vermelha da Zona Oeste. E foi ali, longe dos cartões postais, que nasceu um dos clubes mais improváveis da história do futebol brasileiro. Naquele tempo, o bairro de Bangu se formava ao redor de uma imensa fábrica têxtil, a Companhia Progresso Industrial do Brasil. Operários ingleses, italianos e brasileiros trabalhavam lado a lado, e nas horas vagas chutavam uma bola de couro pesada entre teares e chaminés. Foi assim que, em 1904, surgiu o Bangu Atlético Clube. Um time nascido da graxa, da fuligem e do suor. Não era um clube de elite. Era o time dos trabalhadores. E talvez por isso, desde o início, o Bangu carregava algo especial, uma identidade de resistência. Com o passar das décadas, o Bangu cresceu, ganhou respeito, ganhou o Campeonato Carioca de 1933, quando o futebol ainda engatinhava no profissionalismo. Foi vice em 1951, 1959 e 1964. Sempre ali, perto da glória, mas nunca o suficiente para tocá-la. Era o eterno azarão, o clube que assustava os grandes, mas caía na beira do abismo. Mas o destino guardava algo diferente para os anos 80. Um nome, uma figura, que mudaria tudo. Castor de Andrade, contraventor, patrão do jogo do bicho, poderoso, temido e apaixonado pelo Bangu. Castor transformou o clube em sua vitrine pessoal e seu brinquedo favorito. Injetou dinheiro, contratou craques, reformou o estádio de Moça Bonita. Montou um elenco de respeito, com nomes que brilharam no futebol nacional. O Bangu, de repente, virou notícia, virou protagonista. E então veio 1985, o ano em que o impossível quase aconteceu. Naquele Brasileirão, o Bangu era visto como coadjuvante, um time modesto diante dos gigantes da época, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional. Mas dentro de campo, o improvável começou a ganhar forma. Sob o comando de Moacir Barbosa, o lendário goleiro da seleção de 1950 como treinador de goleiros, e com Castor como uma sombra constante nos bastidores, o Bangu foi derrubando um a um os adversários. Tinha Arthurzinho, o cérebro do meio-campo, Marinho, o atacante veloz e impetuoso, Mário, Lula, Rubens Feijão, nomes que juntos criaram uma química perfeita. O time jogava bonito, ofensivo e com a coragem típica dos que não têm nada a perder. Nas fases decisivas, o Bangu superou gigantes. Eliminou o Fluminense, o time sensação do Rio, passou pelo Corinthians, que era o grande favorito, e chegou à final do Campeonato Brasileiro de 1985. Algo inédito, impossível. O Clube dos Operários estava prestes a disputar o maior título do futebol nacional. O palco? Maracanã. Mais de 90 mil torcedores. De um lado, o Coritiba, também um azarão. Do outro, o Bangu, o improvável carioca da Zona Oeste. O jogo foi tenso, equilibrado. Um duelo de nervos, mais do que de técnica. 0-0. E a decisão foi para os pênaltis. Naquele momento, o tempo pareceu parar. Cada chute era um grito preso na garganta. E então, o erro. O sonho escorregou pelas mãos do destino. O Bangu perdeu. O silêncio tomou conta do Maracanã. Castor chorou. E com ele, chorou um bairro inteiro. Aquela derrota foi mais do que um vice-campeonato. Foi o fim de uma era.
o último lampejo de um time que ousou sonhar com o impossível. Depois de 1985, o Bangu nunca mais foi o mesmo. Vieram as quedas, o esquecimento e, com a morte de Castor de Andrade em 1997, acabou também o combustível que movia o clube. Sem Castor, o dinheiro parou. As estrelas foram embora, e o que restou foi um estádio silencioso, onde antes ecoavam gritos e tambores. Moça Bonita ainda está lá, mas hoje o vento sopra nas arquibancadas vazias. Os degraus rachados contam uma história que poucos lembram, uma história de glória operária, de ambição e de um sonho que morreu no último pênalti. O Bangu virou lembrança, um fantasma do futebol brasileiro. Um lembrete cruel de que, neste país, o sucesso é reservado a poucos. Aos clubes ricos, aos que têm mídia, política e proteção. O Bangu teve tudo, por um instante, mas o instante passou. Hoje, poucos ainda vestem a camisa alvirrubra, mas os que vestem o fazem com orgulho e dor, porque sabem que um dia o Bangu olhou o topo e quase o tocou. Se você curtiu essa história sombria de um clube esquecido, curta, comente e compartilhe, porque o futebol brasileiro está cheio de fantasmas. E aqui nós vamos continuar desenterrando cada um deles.